E aí, pessoal, chegou o dia que vocês estavam esperando. Os meus 5 melhores livros de 2023. Mas antes de eu revelar quais livros são esses, eu peço para você, aproveita que você está aqui, já se inscreva no meu canal. Eu sou Joel Pinheiro, eu sempre trago discussões sobre sociedade, cultura, filosofia, sempre buscando ter profundidade, objetividade e posicionamento. Bom, ao longo do ano, lemos vários livros, enfim, para trabalho, por questões pessoais, eu elejo 5 livros que mais me marcaram. Não são 5 livros publicados em 2023, tá? São 5 livros que eu li em 2023 e eu preparei uma listinha, vamos a ela. O primeiro deles, alguns eu li em inglês, mas acredito que tem, assim, tradução, é um clássico da teoria da comunicação, Walter Ong. Era um jesuíta, o livro é dos anos 60, se eu não me engano, chamado Oralidade e Letramento, Orality and Literacy. Do que ele fala nesse livro? Olha, o Wong foi um dos primeiros a estudar a sério como é que a cultura mudou quando a gente passou de culturas que eram primariamente orais para culturas em que, primeiro, surgiu, inventaram a escrita e depois a escrita foi ganhando um papel e um peso cada vez maior. Como é que muda a comunicação humana de acordo com a tecnologia que a gente usa para se comunicar, né? O que isso trouxe de diferença? E ele traça aí, primeiro, tem um panorama histórico, olhando bastante para a Grécia Antiga, porque a Atenas clássica, enfim, o mundo grego antigo, era um mundo em plena transição ainda, já tinha a escrita, mas era um mundo ainda dominado pela oralidade. E muito da cultura escrita grega, dos séculos, enfim, até antes do clássico, mais arcaicos, veio da cultura oral, né? E o que ele traça como diferenças? Bom, lembrando que a cultura oral seguiu existindo sempre, né? Não é que a humanidade passou a viver só de escrita, evidentemente, mas ela acabou tendo uma dominância, a escrita acabou tendo uma dominância especialmente a partir da invenção da imprensa de Gutenberg. E ali foi segundo Wong, o ponto de virada em que realmente a escrita dominou, né? Então, a comunicação escrita, ela tende a ser mais precisa, e a gente, quando pensa na cultura, muitas vezes já tem os pressupostos de uma cultura letrada, escrita, né? Ela é mais precisa, ela é capaz de uma maior abstração, ela é capaz de raciocínios mais longos, né? O leitor consegue seguir uma linha de raciocínio abstrata bastante longa, extensa, que na comunicação oral é bem mais complicado. E, na verdade, hoje em dia, na oralidade, a gente tem mais familiaridade com isso justamente porque a nossa educação é com base na escrita e na leitura, né? E a comunicação oral, por sua vez, né? Comunicação oral, ela é mais diretamente ligada aos sentimentos humanos, ela depende muito mais da narrativa para se fazer interessante, então ela está muito mais presa em contar histórias, né, que de alguma maneira dialoguem com os sentimentos e os valores de quem está ouvindo. E o terceiro ponto, também para manter o foco e a atenção, ela está quase sempre operando numa lógica agonística, de combate, de enfrentamento. Claro que a escrita muitas vezes também, o debate escrito a gente sabe que sempre foi forte, mas na comunicação oral ainda mais. A presença do outro e de um rival ou de um inimigo que seja, está sempre muito dada ali. E vejam que interessante, quando Wong escreveu, o mundo já tinha uma volta de uma certa cultura oral, que ele chama de oralidade secundária. Por quê? Porque ele está escrevendo numa época que tem TV, tem rádio, tem cinema, a comunicação oral voltou com tudo, né? Só que era um momento histórico em que essa oralidade que voltou ainda é uma oralidade de poucos para muitos, né? Quem que aparecia na televisão? Poucos. Quem que aparece na televisão hoje em dia? Poucos. O que o Wong não chegou a ver foi a transformação e a tecnologia que a gente tem hoje em dia e que permite que a oralidade volte, essa oralidade secundária, que é uma oralidade que se dá já numa cultura letrada, mas que ela volte de muitos para muitos. Que ela volte nisso que vocês estão vendo aqui. Sou eu contando de livros para vocês e milhares, milhões de pessoas fazendo coisas similares. O que eu acho interessante, muito das características
da narrativa, do combate, né, dos sentimentos, muitas das características da sonoridade que o Wong atribuía à cultura oral, à oralidade, elas estão voltando nesse momento em que a oralidade sobe, graças às redes sociais, enfim, YouTube e tantas outras redes. Por isso eu achei muito interessante. Segundo livro que eu separei, esse é um clássico mesmo, é o único da lista, Maquiavel. Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. O que é esse livro do Maquiavel? É um livro menos conhecido do Maquiavel, mas é um tratamento muito mais completo de questões políticas do que o que você vai encontrar no livro mais famoso dele, que é O Príncipe, né? O Príncipe eram conselhos a um monarca. Aqui, nos discursos, que a ideia do Maquiavel era comentar a obra desse historiador romano, que é um dos historiadores mais importantes da história, mas certamente de Roma também, o Tito Livio, que escreveu toda a história da República Romana, depois do Império até chegar nele, era no comecinho do Império, mas muito se perdeu, na verdade. Então, o que a gente tem são alguns livros, e talvez a ideia do Maquiavel fosse fazer um livro comentário, mas o que virou esse livro é uma série de temas que ele tira, não em ordem cronológica, ele pega a história de Roma e até de outros reinos, outros impérios, até de impérios da época dele, reinos da época dele, pega uma série de exemplos para descrever, para construir o entendimento que ele tem da política, o entendimento calcado muito na leitura dos clássicos e negando muito dos idealismos, de uma visão mais romanceada ou menos capaz de olhar para realidades humanas que imperava na época dele, em parte por causa da religião, mas não só. Tá? O que ele traz? Bom, um elemento que ele traz, que não era comum ainda, hein? Hoje em dia a gente está muito mais acostumado, em parte graças ao Maquiavel. O conflito faz parte da sociedade humana. O ideal da sociedade não é aquele equilíbrio puro em que todo mundo aceita seu lugar e estão todos em harmonia. Não, o conflito sempre faz parte. E se não é quem está em cima apertando quem está embaixo, é quem está embaixo buscando subir. Isso não muda. E entre os diferentes países, a mesma coisa, né? Para garantir a sua segurança, você precisa, às vezes, atacar o outro. Então, esse entendimento do conflito, e se você entende que o conflito faz parte, você se pergunta, quais são as regras, quais são as instituições que a gente tem que ter, não pensando na total imobilidade, mas sim pensando nesse conflito e talvez até mesmo usando ele para bons fins. Cidadãos ambiciosos sempre vão existir. Agora, eles podem ser a ruína de uma república ou eles podem contribuir para o bem dela. Né? Nos discursos, a gente vê o lado que eu acredito que era realmente a preferência de Maquiavel, o lado muito mais republicano dele, em que ele está preocupado em como é que mantém uma sociedade livre. E livre para ele significava uma sociedade de cidadãos, e não de súditos obedientes a um monarca, a um rei ou a um príncipe. Tá? O problema da virtude, a gente encara o Maquiavel como aquele imoralista, né? Mas longe disso. Pelo contrário, o problema da virtude, como a virtude é necessária para uma sociedade manter sua independência, manter sua liberdade, e como cultivá-la, de onde que ela vem, o que a gente pode fazer. Um entendimento da sociedade como passando por ciclos também. A sociedade humana se dá na história, não numa república ideal abstrata. Ela se dá na transformação. A vida de Roma foi isso. A vida de todos os reinos, de todas as sociedades, de todas as cidades é isso também. E como é que uma coisa se sucede à outra? Quais são os processos? E se uma sociedade está num processo de degeneração, como impedir isso e colocá-la num processo mais virtuoso? E por fim, aí sim, a crítica também do Maquiavel à religião do seu tempo. Né? Uma das diferenças capitais que ele via entre... Por que Roma foi... Roma clássica, né? Foi capaz de ser tão grande e os reinos ou cidades-estado italianas da época dele viviam da forma mais desmoralizada possível, sendo dominadas por todo lado. O que mudou? Um dos aspectos que ele vê na mudança é na religião e no papel, segundo ele, nefasto que o Papa, tinha sobre o mundo italiano. O sonho do Maquiavel era uma unificação italiana, que obviamente ele não chegou a ver, mas enfim, e via na religião, e de maneira mais geral, o cristianismo como um todo também, como sendo uma força muito dúbia. O
cristianismo tal como ele existia no seu tempo, que segundo ele não era o cristianismo original, né? Embora ele próprio diga que apelar para as origens, seja de uma religião, seja de um estado, é sempre algo importante para renová-lo e para promover a mudança, né? Mas enfim, ele faz uma crítica também da religião do seu tempo, que é muito interessante de ser lida, e como ela enfraquecia, na visão dele, os homens, né? O próximo livro também é um clássico, embora não tão universal assim, o Carl Schmitt, pensador alemão, né? O Conceito do Político, né? Que, enfim, não preciso nem dizer que ele é mais do que polêmico, afinal de contas esse livro é dos anos 30, ele aderiu ao regime nazista. Quando ora vê, ele não era um nazista de primeira hora, ele não era assim alguém marcado pelo preconceito, pelo menos não em primeiro plano, mas ele aderiu ao nazismo, quando o nazismo veio, né? Mas enfim, e de que maneira a obra dele estava ou não contribuindo com isso é uma discussão que até hoje os acadêmicos não deixam de discutir, mas reconhecendo também a importância que o pensamento dele teve. E o que é o Conceito do Político? É uma obra pequena, um livro pequeno, em que o Schmitt, ele busca entender bem, tá, a gente tem várias oposições na sociedade, várias discussões econômicas, éticas, filosóficas, religiosas, e muitas vezes elas vêm para a arena política, mas o que diferencia, assim, especificamente o político? O que diferencia ele? O que define ele? E que é diferente, que é só dele, que é específico dele, né? Do conflito político, do objeto político. E era a presença, a definição dele, a resposta dele aqui. O que faz de um conflito ser um conflito político? É que nesse conflito, ou de uma discussão, nesse conflito está presente uma distinção muito básica. Uma distinção irreconciliável entre, de um lado, amigo e do outro, inimigo. Uma cisão, uma divisão, mais do que isso, né? Um enfrentamento, um conflito que pode, uma oposição que pode se transformar num conflito armado e na morte. Ela demanda isso dos envolvidos, mas não necessariamente, tá? A política nem sempre é guerra, mas a política sempre traz consigo a possibilidade da guerra. E o pensamento liberal da época dele meio que esquecia isso, buscava reduzir a discussão das sociedades à esfera econômica, à esfera da ética. Mas a política em última análise, ela está além de tudo isso. Essas discussões podem se tornar políticas quando os lados partem ou estão dispostos a partir para as vias de fato e para a destruição, para a morte do lado contrário. Mas essa possibilidade sempre estará dada, e quem abrir mão dela, com certeza, será dominado por outros. Será dominado por aqueles que não perderam de vista a realidade da política, a realidade do conflito irreconciliável. E era o mundo que ele vivia a Europa se encaminhando para mais uma grande guerra também. Ele via o resultado da guerra anterior para a Alemanha, uma Alemanha desmoralizada. Enfim, é uma discussão densa, embora o livro seja curto. Ele se foca muito mais, inclusive, nas oposições entre países do que internamente, mas eu acho que até para a consideração da política interna dos países, isso que o Schmitt tratava ali está bastante atual, né? A gente está reavivando. A gente passou por um tempo em que as oposições não eram sérias, né? Um termo que ele usa aqui. Se uma diferença é levado a sério, ela é levada até as últimas consequências. Até a possibilidade de tirar a vida. Até a possibilidade de morrer por algo, pelo seu país, ou pela sua visão, ou pelo seu partido, ou grupo político dentro de um país. Algo que para o pensamento liberal, pelo menos na visão dele, não encaixava, não fazia sentido, né? A pessoa busca o seu autointeresse. A pessoa, se ela morrer, acabou tudo, né? Então, por que as pessoas dariam
a vida, se sacrificariam e acabariam com qualquer, inclusive, vínculo moral em nome da defesa do seu grupo, do seu país. E, no entanto, o país que não é capaz de chamar e de usar esse tipo de energia, de cidadãos que estão dispostos a matar e a morrer, o país que não tem isso, provavelmente ficará à mercê do país que é capaz desse tipo de uso e desse reconhecimento da política. Tá? Próximo livro. Outro livro do início dos anos do século XX, embora um pouco anterior dos anos 20, né? Escrito e publicado em 27, por um intelectual francês, Julien Benda, A Traição dos Intelectuais. E se eu fosse pegar uma leitura do ano de 23 que mais me marcou, acho que teria sido essa aqui, sabe? Pelo momento, assim, quase tão similar que o Benda vivia na França, nos anos 20, na Europa, nos anos 20, na verdade, em que ele via, veja, o intelectual, o verdadeiro papel do intelectual sempre foi o de buscar valores superiores. Vocês vão ver a diferença dele com Smith. Valores superiores e eternos, pelos quais ele é capaz de julgar a sociedade, não se deixar levar pelas ondas e paixões que dominam, e partidarismos que dominam o momento em que ele vive. Ele pode defender suas posições, mas ele sempre vai ter uma visão mais nuançada, uma visão que é capaz de criticar, inclusive, o próprio lado quando necessário. Porque ele não está ali para ganhar a disputa. Ele não está ali para garantir que o time dele ganhe. Ele está ali olhando e defendendo valores eternos. Seja de liberdade individual, seja de ética, seja da fé que ele acredite. A figura do intelectual pode se dar em diferentes contextos. E em nome disso, porque é isso que produz uma boa sociedade, é a existência de figuras assim que garantem que a sociedade não degenere para a guerra civil ou para o extermínio ou para a guerra com os outros. E esse tipo de figura na França dos anos 20 estava acabando. Por quê? Porque os intelectuais estavam se entregando às paixões e aos partidarismos políticos, seja do marxismo, seja da defesa da burguesia, por outro lado, seja nas teorias racistas em voga, nos nacionalismos vários. E veja, essa é uma distinção importante que ele faz. Sempre existiram e sempre aconteceu do intelectual ser carregado por isso. Isso sempre vai ser assim, porque ele não existe fora também da sociedade, mas houve uma mudança de valor moral. Porque agora não é que os intelectuais eram apenas arrastados por isso. O próprio discurso intelectual passou a justificar, da época dele, passou a justificar e mais a elogiar, a promover, a tornar quase que obrigatório essa submissão do intelectual em nome das paixões de um lado dos grupos que se digladiam na sociedade. Então não é só que ele traía os valores que ele prega e se deixava levar, não, os valores que ele prega passam a ser esses valores da guerra, do enfrentamento e da vitória política a todo custo. Né? E quando isso acontece, a sociedade está em maus lençóis. Eu gostei muito dessa leitura porque eu acho que hoje em dia a gente está num momento similar. A gente está num momento em que, sim, os intelectuais, aquelas figuras, o que é o intelectual? Né? Todo mundo que lida com valores, com a palavra, com a discussão, com a filosofia, não só se deixam levar, como buscam justificar esse movimento. Não buscam refreá-lo, buscam justificar esse movimento em nome de um discurso e de uma construção ideológica que empurra ainda mais na direção do fanatismo e do partidarismo, e que não busca, pelo contrário, dar o passo atrás. Ao fazer isso, tornam ainda mais exacerbadas, ainda mais acirradas as paixões em jogo. Isso é perigoso para a sociedade. Por fim, para não ficar só na discussão filosófica, grandes pensadores, eu trouxe um livro de ficção também. Brasileiro, do Ciro dos Anjos, autor brasileiro e de Minas Gerais, de Belo Horizonte, na verdade, né? Se eu não me engano, a primeira edição do livro, isso mesmo, é de 1945, tá?
E o que é esse livro? Chama Abdias, né? O Ciro dos Anjos, ele é mais conhecido por outro livro dele, que eu inclusive gostei muito, foi o primeiro que eu li, que se chama O Amanuense Belmiro, né? Esse aqui é um romance um pouco menos conhecido, Abdias, mas que eu achei muito interessante. É um professor de ensino médio, não se chamava ensino médio na época, mas a gente vê que é meio equivalente, na Belo Horizonte aí dos anos 30 para 40, né? E que se apaixona por uma aluna dele, filha de uma pessoa que ele gostou, de uma mulher que ele foi apaixonado na juventude, mas agora fica completamente, conhece, seduzido e ficando perdidamente apaixonado por uma estudante, e ele é casado, e esses são os diários dele, diários nos quais ele anota seus pensamentos e também um pouco a sua estratégia, a sua malícia de tentar, de forma muito discreta, se aproximar dessa estudante sem que a esposa perceba, todas as desculpas que ele usa, todas as artimanhas que ele faz, e ao mesmo tempo as reflexões dele sobre o momento histórico que eles viviam. Ele é alguém engajado com a questão social, a questão dos mais pobres, alguém que olha para o mundo também, vê Hitler, vê a guerra, enfim, e pensa sobre isso, mas é capaz de usar esse interesse social dele como desculpa para essa aproximação nada ética, bastante condenável que ele faz dessa jovem estudante, tentando encaminhar as coisas nessa direção, ao mesmo tempo em que ele também deixa a mulher dele completamente iludida, e o sogro, enfim, a família dele tem filhos, completamente iludidos quanto a tudo. Então, ao mesmo tempo, é uma janela para uma época, é um estudo psicológico com muita sutileza, então recomendo bastante, e uma reflexão moral também no final das contas, né? Recomendo bastante Ciro dos Anjos, Abdias. É isso aí, gente. 5 livros, leituras minhas do ano, que me marcaram. Eu adoro ler comentários que vocês fazem, às vezes interagem, então aproveito aqui para deixar o pedido também. Que leituras marcou você? Que leituras marcaram esse seu ano? Pode ser uma, pode ser mais. Tragam aí. Acho que com certeza vai contribuir para todo mundo e para mim também. É isso, gente. Um grande abraço, desejo a todos uma boa passagem de ano. Acredito que eu não vou ter tempo de fazer mais um vídeo até o Réveillon, daqui a 2 dias. Então é isso. Se eu não fizer, feliz ano novo, feliz 2024 para todos nós.